Graça e paz, queridos, amados irmãos, eu sou a Débora Viana e eu estou trazendo para vocês mais um devocional dessa nossa série Mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre Ana, mas antes de entrar no contexto da história de Ana, eu gostaria de pedir para você ler o capítulo 1 de 1 Samuel, do versículo 1 até o versículo 28, para a sua melhor meditação. Nós vamos iniciar o nosso estudo falando sobre Eucana. Na palavra do Senhor, no versículo 3, diz que este homem, ele subia da sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Eucana, ele era um homem temente a Deus. Estava presente em todos os rituais religiosos, adorava o Deus de Israel, consagrava ao Senhor suas ofertas e fazia tudo o que um bom crente que serve a Deus teria que fazer. Mas nós vemos aqui nesse contexto um problema na vida de Eucana. Ele mostra aqui ser apenas um religioso. Ele não estava atento como um bom sacerdote do seu lar. Havia ali dentro conflitos em sua família que parecia estar longe dos seus olhos. Nós vemos a rivalidade entre suas mulheres. Na palavra do Senhor nos fala, no versículo 4, que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava ele porções a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas, e Ana, porém, ele dava porção dupla, porque ele amava, ainda mesmo que o Senhor houvesse deixado estéril. Nós vemos no contexto que Penina, a sua rival, provocava Ana excessivamente para irritá-la, porque ela não tinha filhos. Penina, coberta de inveja, de raiva, Penina via a situação na qual Eucana se comportava ao entregar ao Senhor porções dobradas de seus sacrifícios. Penina sabia que ele amava mais Ana e seu amor era demonstrado em atitudes e em ações. Nós vemos aqui no contexto desta história que Eucana, ele não enxergava as provocações de Penina. Ele não estava liderando o seu lar. Ele não estava cuidando da dor da sua amada. E as provocações de Penina causavam uma dor profunda em Ana. Ana ficava triste, amargurada, sofrendo. E nós vemos no versículo 8 que Eucana, ele viu esse sofrimento de Ana, mas ele não estava sensível à voz do Senhor, ele não estava sensível à situação, ele não se preocupava em levar o seu lar a viver uma vida de plenitude para com o Senhor. Ele estava preocupado em cumprir seus votos e ser um bom religioso apenas. Quanto de nós estamos vivendo como Eucana, uma vida de aparências? Eucana nos mostra que precisamos de ter uma vida diária com o Senhor. Percebemos esse cenário através desses conflitos que ali existia. Nós vemos também que a preocupação de Eucana ali com sua amada era uma preocupação sem empatia, sem se colocar no lugar do próximo. E no versículo 7 e o 8 diz assim: E assim o fazia ele de ano em ano, e todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Nós vemos que Ana aqui se encontrava sofrendo, chorando, sem comer, um quadro de depressão, totalmente angustiada, depressiva. Ao invés dele se sensibilizar
de dar uma palavra acolhedora, de encorajamento, uma palavra que a levasse a buscar a Deus em oração, ele simplesmente diz a ela: não sou eu melhor que 10 filhos? Minimizando a dor de Ana. Quando Eucana minimiza essa dor, ele mostra a falta de presença. Eu estou trazendo esta meditação com o início desse estudo voltado para Eucana para mostrar que Ana não teve apoio dentro do seu lar, nem de fora. Até lá para frente nos versículos, nós veremos que o próprio sacerdote Eli a julgou achando que ela estava bêbada. Ninguém compreendia sua dor. Ana não teve alguém para incentivar ela a buscar a presença de Deus. Ana não teve um empurrão de ninguém. Ana tinha um esposo presente, mas sem empatia. Um esposo que não enxergou a situação, minimizou sua dor. A fala de Eucana não valida o sofrimento, mas ele tenta suprir esse vazio existente na vida de Ana, a ausência de filhos, por outro, seu amor conjugal. Ana vivia um cenário de amor sem sensibilidade, ausência de intercessão e liderança passiva. Ao invés de ter um suporte espiritual aqui de seu esposo, ele transferiu para Ana mais um peso de lidar com a situação diante de Deus. Pensa como estava o coração de Ana diante dessa situação e mais esse sentimento que poderia ter passado. Estou sendo ingrata, não reconheço meu esposo pelo fato da fala de Eucana, pelo fato dele dizer para ela: não sou eu melhor do que 10 filhos? Ana tinha uma dor, sofria no seu íntimo, sem apoio. Ana tinha 2 escolhas ali: viver daquela forma ou buscar em Deus uma solução. No versículo 10, nos diz assim: levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ana escolheu estar na presença do Senhor. Ana se derramou na presença do Senhor. Buscou interceder, buscou a intimidade com Deus. Ana escolheu ter uma vida diferente, interceder por sua causa. Irmãos, muitas vezes ficamos parados no sofrimento, trazendo dores, enraizando em nosso coração sofrimentos. Fazemos florescer dentro de nós coisas que não nos fazem bem, que não faz sentido. Precisamos nos derramar na presença de Deus, criar raízes profundas, nos conectar com Deus, interceder pelo nosso lar. Não espere, irmãos, que outros virão te socorrer para você começar a buscar a Deus. Não espere as circunstâncias mudar para você começar a buscar. Mude, comece a buscar e veja as mudanças acontecendo através da sua vida dedicada em oração. Ana fez um voto ao Senhor. Não foi troca, barganha, mas foi uma entrega. Em oração, na sua dor, na sua amargura de alma, ela se entregou a Deus. Ana fez um voto que daria seu filho todos os dias, se essa fosse a vontade de Deus. Ana entendia que tudo estava nas mãos do Senhor. Ana não foi uma mulher exigente em sua oração, como vemos muitas vezes, oração onde colocamos a nossa vontade e não validamos a vontade de Deus. Exigimos, falamos assim: Senhor, eu quero isso e se o Senhor me der, eu faço isso. Para testemunhar do Senhor. Irmãos, isso é barganha. O Senhor nosso Deus tem poder para todas as coisas, mas precisamos ser humildes na presença do Senhor e reconhecer e declarar: Senhor, faça a tua vontade, que a tua vontade seja feita. A oração de Ana foi tão profunda e intensa que incomodou até o sacerdote Eli.
No versículo 14, Eli fala assim: até quando estarás tu embriagada? Aparta-te de ti esse vinho. Ana reconheceu sua condição e confessou ali ao sacerdote que estava sobrecarregada, atribulada de espírito, angustiada, e por estar sobrecarregada, ela se derramava na presença do Senhor, se esvaziava, colocava tudo para fora, tudo que não cabia mais em palavras. Ela chora, se entrega. Nossa família, meus queridos, precisa de mais mulheres intercedendo em oração. Precisamos de mães de joelhos. Precisamos orar com um coração sincero. A oração verdadeira expressa a confiança total no Senhor. E isso é libertador. Quando buscamos essa intimidade com o Senhor, quando buscamos a presença com o Senhor, até o semblante muda. No versículo 18, ela disse: acha tua serva mercê diante de ti. Assim a mulher se foi seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era triste. O seu semblante não era mais o mesmo. Falar com Deus, irmãos, orar, traz alívio à alma. Nosso rosto muda. Notamos aqui que nesse exato momento as circunstâncias ainda eram as mesmas. Ana, naquele momento, não estava experimentando ali uma gravidez ou não estava vivendo nenhum milagre, mas a presença do Senhor invadiu sua vida. A alegria do Senhor tomou conta do seu coração. Ali não havia mais tristeza, porque ela se esvaziou. Não havia mais dor, mas havia em seu interior uma paz, uma presença do Senhor que inundou seu ser. Deus, queridos, mudou a história. Ela teve um filho que se chamou Samuel, e a sua fala no versículo 27 e 28 nos demonstra o quanto Ana reconhecia que aquele presente vinha do Senhor. No versículo 27, Ana diz assim: por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a petição que eu lhe fizera, pelo que também o trago como devolvido ao Senhor por todos os dias que viver, pois do Senhor o pedi, e eles o adoraram ali. Do Senhor pedi, mostrando que as bênçãos recebidas tinham uma origem. Sua origem estava em Deus. Ana traz o crédito para Deus. Sua vida de intensidade e amor aponta para uma serva fiel a Deus. Seu pedido estava de acordo com a vontade de Deus. Ela pediu, ela entregou sua vida e sua petição, e como resposta de sua busca, pôde testemunhar das bênçãos do Senhor. No versículo 18, ela entregou o voto feito. A intercessão de Ana transformou o seu lar de um lugar de choro, incompreensão, rivalidade, para um lar de promessa cumprida, alegria, testemunho. Quando nós nos colocamos de joelhos em intercessão, Deus não só muda a sua vida, mas também transforma o ambiente do seu lar, podendo transformar os destinos das futuras gerações. A postura de Ana que devemos seguir é orar esperando, receber agradecendo, viver adorando. Uma mulher de oração, um homem de oração, é aquele que leva suas dores para Deus e não para as pessoas. Preserva e persevera em oração sem desistir. Entrega ao Senhor antes de receber. Responda ou se cala com humildade, mesmo quando é incompreendida. Descansa pela fé, mesmo sem ver ainda. Mantém gratidão e adoração como estilo de vida.
E no capítulo 2 de 1 Samuel, nós vemos o cântico de Ana, onde Ana demonstra a sua gratidão e onde Ana demonstra que nossas vidas estão nas mãos do Senhor. Ela pôde testemunhar o Deus que ela servia. Ana experimentou viver a resposta de Deus, experimentou a revelação do caráter de Deus como aquele que intervém. Ana, uma mulher forte que se fortaleceu no Senhor. Ela diz que a minha força está exaltada. Ela se fortaleceu no Senhor, o Deus de sabedoria, aquele que ela serve, que ela espera em silêncio, o Deus que ensinou a ela a ser mansa de coração. Ana reconhece que não adianta essa vida de tristeza, de incertezas, de orgulhos. Tudo está nas mãos de Deus e Ele muda o cenário. E Ana estava esperando humildemente no Senhor. Ela se derramou, ergueu o rosto, esperou, teve uma postura diferente. Ana experimentou viver humilhada e experimentou também ser exaltada por Deus. O Senhor intervém em situações. Ele derruba os soberbos e levanta os humildes. Ana reconhece ali o poder absoluto sobre todas as esferas da existência. Ana, uma mulher de oração que aprendeu a adorar. Ana é um exemplo para nós, um exemplo de fé, um exemplo de espera, um exemplo de uma mulher que levou a sua família a adorar a Deus. A mulher de joelhos, a mulher de oração, não é definida pela dor que ela enfrenta, mas pela fé que se coloca diante de Deus. Homens, sejam suporte espiritual no seu lar. Mulheres, sejam intercessoras no seu lar. Podemos experimentar uma vida restaurada, podemos experimentar uma vida transformada, uma família transformada, quando nos colocamos de joelhos diante do Senhor. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, o teu lar, e que essa meditação feita hoje possa fazer morada dentro do seu coração e que você possa dar esse início, dar esse passo de ter uma vida transformada, uma vida abundante na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.